Pessoas que Deus escolhe para dar um destino extraordinário, a história começa com todo mundo falando, coitadinho. Toda pessoa que Deus quer usar muito, Deus amassa muito. Toda pessoa que tem um grande chamado, Deus vai espremer de um jeito que você vai falar assim, Senhor, o que o Senhor está querendo de mim? Não estou aguentando mais. E aí tem gente falando aí, para, vocês estão romantizando o sofrimento. Não, ninguém está romantizando sofrimento nenhum. A gente está falando sobre os processos da vida que existem e são reais. E não dá para querer ficar pintando um mundo fantasioso. Não, é real. A gente passa por processos, a gente passa por guerras, a gente passa por lutas. A gente vive momentos que a gente não esperava. A gente chora lágrimas que a gente não planejou, porque a gente não coloca na nossa agenda o dia ruim. Ninguém coloca dia tal eu vou ficar desempregado. Não. Dia tal eu vou viver um luto. Não, mas não chega. Não bate na tua porta. Você não tem que abrir e aprender a administrar situações que você não queria. O que Deus te trouxe aqui para te fazer entender é que nenhum processo com Ele é em vão. Deus utiliza todos os teus processos para o teu benefício. Até aqueles que o diabo olha e fala, nesse eu vou acabar com ela, vai nada. No final da história, pessoas que Deus escolhe para dar um destino extraordinário, a história começa com todo mundo falando, coitadinho. Toda pessoa que Deus quer usar muito, Deus amassa muito. Toda pessoa que tem um grande chamado, Deus vai espremer de um jeito que você vai falar assim, Senhor, o que o Senhor está querendo de mim? Não estou aguentando mais. E aí tem gente falando aí, para, vocês estão romantizando o sofrimento. Não, ninguém está romantizando sofrimento nenhum. A gente está falando sobre os processos da vida que existem e são reais. E não dá para querer ficar pintando um mundo fantasioso. Não, é real. A gente passa por processos, a gente passa por guerras, a gente passa por lutas. A gente vive momentos que a gente não esperava. A gente chora lágrimas que a gente não planejou, porque a gente não coloca na nossa agenda o dia ruim. Ninguém coloca dia tal eu vou ficar desempregado. Não. Dia tal eu vou viver um luto. Não, mas não chega. Não bate na tua porta. Você não tem que abrir e aprender a administrar situações que você não queria. O que Deus te trouxe aqui para te fazer entender é que nenhum processo com Ele é em vão. Deus utiliza todos os teus processos para o teu benefício. Até aqueles que o diabo olha e fala, nesse eu vou acabar com ela, vai nada. No final da história, pessoas que Deus escolhe para dar um destino extraordinário, a história começa com todo mundo falando, coitadinho. Toda pessoa que Deus quer usar muito, Deus amassa muito. Toda pessoa que tem um grande chamado, Deus vai espremer de um jeito que você vai falar assim, Senhor, o que o Senhor está querendo de mim? Não estou aguentando mais. E aí tem gente falando aí, para, vocês estão romantizando o sofrimento. Não, ninguém está romantizando sofrimento nenhum. A gente está falando sobre os processos da vida que existem e são reais. E não dá para querer ficar pintando um mundo fantasioso. Não, é real. A gente passa por processos, a gente passa por guerras, a gente passa por lutas. A gente vive momentos que a gente não esperava. A gente chora lágrimas que a gente não planejou, porque a gente não coloca na nossa agenda o dia ruim. Ninguém coloca dia tal eu vou ficar desempregado. Não. Dia tal eu vou viver um luto. Não, mas não chega. Não bate na tua porta. Você não tem que abrir e aprender a administrar situações que você não queria. O que Deus te trouxe aqui para te fazer entender é que nenhum processo com Ele é em vão. Deus utiliza todos os teus processos para o teu benefício. Até aqueles que o diabo olha e fala, nesse eu vou acabar com ela, vai nada. No final da história, pessoas que Deus escolhe para dar um destino extraordinário, a história começa com todo mundo falando, coitadinho. Toda pessoa que Deus quer usar muito, Deus amassa muito. Toda pessoa que tem um grande chamado, Deus vai espremer de um jeito que você vai falar assim, Senhor, o que o Senhor está querendo de mim? Não estou aguentando mais. E aí tem gente falando aí, para, vocês estão romantizando o sofrimento. Não, ninguém está romantizando sofrimento nenhum. A gente está falando sobre os processos da vida que existem e são reais. 10. E não dá para querer ficar pintando um mundo fantasioso. Não, é real. A gente passa por processos, a gente passa por guerras, a gente passa por lutas. A gente vive momentos que a gente não esperava. A gente chora lágrimas que a gente não planejou, porque a gente não coloca na nossa agenda o dia ruim. Ninguém coloca dia tal eu vou ficar desempregado. Não. Dia tal eu vou viver um luto. Não, mas não chega. Não bate na tua porta. Você não tem que abrir e aprender a administrar situações que você não queria. O que Deus te trouxe aqui para te fazer entender é que nenhum processo com Ele é em vão. Deus utiliza todos os teus processos para o teu benefício. Até aqueles que o diabo olha e fala, nesse eu vou acabar com ela, vai nada. No final da história, pessoas que Deus escolhe para dar um destino extraordinário, a história começa com todo mundo falando, coitadinho. Toda pessoa que tem um grande chamado, Deus vai espremer de um jeito que você vai falar assim, Senhor, o que o Senhor está querendo de mim? Não estou aguentando mais. E aí tem
A gente passa por processos, a gente passa por guerras, a gente passa por lutas, a gente vive momentos que a gente não esperava. A gente chora lágrimas que a gente não planejou, porque a gente não coloca na nossa agenda um dia ruim. Ninguém coloca dia tal eu vou ficar desempregado. Não. Dia tal eu vou viver um luto. Não, mas não chega. Não bate na tua porta. Você não tem que abrir e aprender a administrar situações que você não queria. O que Deus te trouxe aqui para te fazer entender é que nenhum processo com Ele é em vão. Deus utiliza todos os teus processos para o teu benefício. Até aqueles que o diabo olha e fala, nesse eu vou acabar com ela, vai nada. No final da história, pessoas que Deus escolhe para dar um destino extraordinário, a história começa com todo mundo falando, coitadinho. Toda pessoa que Deus quer usar muito, Deus amassa muito. Toda pessoa que tem um grande chamado, Deus vai espremer de um jeito que você vai falar assim, Senhor, o que o Senhor está querendo de mim? Não estou aguentando mais. Aí tem gente falando aí, para, vocês estão romantizando o sofrimento. Não, ninguém está romantizando sofrimento nenhum. A gente está falando sobre os processos da vida que existem e são reais. E não dá para querer ficar pintando um mundo fantasioso. Não, é real.